Aí. Hoje a gente vai para uma próxima fase do ciclo da assistência farmacêutica. A gente já falou de aquisição a semana passada, né? Então, os diferentes tipos de compra, quando que precisa passar por todo aquele processo de licitação, quando não é exigido, quando não tem necessidade, assim por diante. Então, agora a gente vai pensar o seguinte: já fizemos a compra, estamos recebendo o produto, né? E então tudo isso precisa ser armazenado. Quando a gente fala em armazenamento, muitas vezes as pessoas pensam só naquele procedimento de guardar, de armazenar dentro de prateleiras, né, nos locais e pronto. Mas essa atividade dentro do sistema hospitalar, ela tem mais funções do que simplesmente pegar o produto, receber o produto e guardar. Tem outras atividades que são de nossa responsabilidade, que são bastante importantes para que a gente possa, então, garantir que o produto vai manter o mesmo nível de qualidade quando ele chegou até o momento que a gente entrega ele para ser distribuído dentro do hospital. Então, lembrando que a gente vai ter aí, dentro das áreas de armazenamento, as mais diversas formas de armazenamento, né? A gente vai ter as centrais de abastecimento farmacêutico mesmo, então, naquela estrutura totalmente separada. Em hospitais menores, a gente pode ter dentro, junto com a farmácia, a área de armazenamento. Então, a gente tem as prateleiras, as geladeiras, tudo ali dentro do mesmo ambiente, ou tem ambiente separado para armazenamento. Então, independente do formato que toma, se é uma área grande, pequena, junto com a farmácia, separada da farmácia, a gente precisa lembrar que os procedimentos que a gente vai ver a seguir são importantes e são fundamentais para que a gente possa, então, ter, receber o produto com qualidade e manter com qualidade e dispensar ele para ser distribuído com a mesma qualidade. Então, quais são essas atividades, esses procedimentos? Primeiro, o recebimento do medicamento. Então, a gente não vai simplesmente pegar o medicamento, o fornecedor manda tudo aquilo que foi comprado, seja parcelado ou seja tudo de uma vez só, mas ele manda e simplesmente a gente pega os medicamentos e guarda. Não, a gente vai ter que fazer uma análise dos produtos, então vamos olhar as embalagens, ver se elas continuam lacradas, fechadas, se elas não estão úmidas, não aconteceu nada no caminho, né? Verificar prazo de validade, verificar lote, verificar se o lote está em acordo com o que está escrito na nota fiscal, isso é bastante importante, né? Porque tem que vir descrito o lote, e a gente tem que comparar para ver se está correto. Verificar, desculpem, o que mais? Verificar, primeiro, né? A nossa lista de compras, então, o nosso planejamento de compras que a gente fez lá atrás, aquela listagem, verificar se é isso que estão entregando, né? Se é isso que está na nota e se é isso que estão entregando. Porque pode ser que eu tenha pedido alguma coisa lá atrás, né? Tenha feito pedido de um determinado produto, porém eles mandaram outro. Mas se eu só conferir nota com o produto que está ali e confrontar os dois, sem olhar se realmente isso foi pedido, eu vou dizer assim, não, tá certo, o que está na nota está aqui na minha mão, né? Mas pode ser que seja um produto que não tenha sido pedido, tenha sido entregue errado, mas que está descrito certinho na nota e que está correto ali na entrega. Então a gente tem que fazer a confrontação desses três momentos: a nossa lista de compra com a lista do que foi entregue, a nota, e com o que a gente está recebendo ali. E dessa forma, então, a gente vai fazer uma conferência completa antes de liberar esse produto para ser armazenado. Também verificar
a quantidade, né? Não esquecer de verificar se as quantidades estão corretas. Também a mesma coisa, o quanto que a gente pediu, se está batendo com o quanto que foi entregue e se está batendo com o que está escrito na nota. Tudo isso conferido, podemos então receber, assinar o documento que a gente recebeu e aí sim colocar para estocar. Daí então outro procedimento seria estocagem ou guarda. Arrumação do material em certa área definida, de forma organizada, para maior aproveitamento de espaço possível e dentro de parâmetros que permitam segurança e rapidez. Então, a gente vai armazenar dentro de um padrão que geralmente o hospital estabelece, que pode ser colocar em ordem alfabética. Tem várias formas diferentes, né? Cada local acaba determinando a sua forma. Só tem que, então, respeitar isso. Se é ordem alfabética, vamos colocar em ordem alfabética. Se é ordem de saída, quanto mais sai o produto mais próximo de quem retira, pode ser também. Mas tem que respeitar isso, né? Qual é a norma e o que diz essa norma em relação à forma de arrumação. Lembrando que a gente não pode, então, encostar produto em parede, porque pode transferir umidade, deve deixar sempre um pequeno espaço entre embalagens para que o ar circule ali no meio também, e assim por diante. Tudo aquilo que a gente sabe que deve ser feito numa arrumação, né, a gente tem que levar em consideração. Aproveita-se o melhor possível os espaços, porém a gente não pode deixar de respeitar aquelas regras básicas para a manutenção da qualidade dos produtos. Segurança, então, é um procedimento que é bastante importante, né? A capacidade de manter o material sob cuidado contra danos físicos, furtos e roubos. Então, a segurança não está somente ligada à questão de roubos e furtos. Claro que é bastante importante. A gente vai trabalhar com medicamento, com produtos ali que são muito caros e que podem saltar aos olhos, né? Mas a gente tem que também manter a segurança dos produtos para evitar que eles percam a sua qualidade, né? Então, frascos de vidro, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado para na hora do manuseio, na hora da guarda, para evitar que eles quebrem e assim por diante, né? Conservação, capacidade de manter asseguradas as características dos produtos durante o período de estocagem. Então, é um procedimento que está dentro do armazenamento, né, e que é extremamente importante, que é, então, dar as condições adequadas para cada medicamento para que ele mantenha todas as suas características. E, então, a gente vai verificar o que o medicamento precisa e a gente vai dar essas condições. Se ele precisa de uma temperatura X, a gente vai dar essa temperatura para ele. Se ele precisa alguma coisa relacionada com luminosidade, talvez ele não possa ficar exposto à luminosidade, a gente vai dar essa condição para ele, para que a gente mantenha a qualidade dele e possa entregar o produto corretamente. Controle de estoque também é uma função que está dentro do sistema armazenamento e é uma função que nós, farmacêuticos, vamos ter que prestar atenção. Então, seria esse monitoramento, né, de toda a movimentação, tudo que entra, tudo que sai, tudo que se perde. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, fazer todos os controles, né, fazer os levantamentos, tem regras para levantamentos, vamos fazer diariamente, olhar alguns produtos aleatoriamente, semanalmente vamos olhar uma quantidade maior de produtos, ver se o que está colocado no sistema é o que tem na prática, então vamos fazer contagem de medicamentos e assim por diante, para que a gente possa, então, ter segurança na quantidade de produtos que a gente tem. Muitas vezes a gente vê dentro do sistema, né, e confiando só no sistema, que um produto está presente lá no estoque e quando a gente vai buscar esse produto, ele não existe, porque
ou alguém esqueceu de dar baixa no sistema, foi retirado, não deu baixa, ou ele quebrou, ou ele se perdeu por algum motivo e não foi dado baixa. E o sistema está lá dizendo que consta, né? Então a gente tem que se utilizar de processos de controle frequentemente para evitar essas surpresas que podem acontecer. E a entrega também faz parte do armazenamento. Alguém vai vir buscar ou nós vamos levar esse produto até as áreas que solicitaram o produto, né? Então a entrega seria a entrega do material de acordo com as necessidades do solicitante, garantindo adequadas condições de transporte, preservação da identificação até o consumidor e rastreabilidade do produto. Ou seja, a partir do momento que a gente entrega esse material, a gente vai também fazer a entrega dentro das mesmas condições, né, que são solicitadas para o medicamento, né? Então, se é um medicamento de geladeira e a gente vai mandar para um outro setor e esse produto não é utilizado de imediato, a gente vai ter que armazenar dentro de alguma forma, né, um isopor, seja lá o que for, para que ele vá dentro das condições adequadas. Precisamos preservar, né, a rastreabilidade, principalmente, né, a identificação, sim, então ele tem que estar identificado, obviamente, mais ainda a rastreabilidade. Muitas vezes isso está tudo dentro de um código que vai junto com o produto, né, que mostra para a gente, então, o caminho que esse medicamento está fazendo, então mostra o passo a passo do caminho que esse produto faz e já identifica ao mesmo tempo o produto. Então a gente hoje tem sistemas que ajudam bastante a gente nesse quesito. Se você quiser saber onde está o medicamento, se ele já foi utilizado, se ele não foi utilizado, se vai ser devolvido, se ele está em algum lugar, a gente consegue então fazer esse rastreamento. Isso facilita bastante a vida da farmácia. Como objetivos, então, o armazenamento seria, né, para garantir a qualidade dos produtos sob condições adequadas. Desculpem, esse é o mais óbvio de todos, né? O produto mantenha a sua qualidade para que ele seja entregue lá para o paciente com o grau de qualidade adequado e, dessa forma, o resultado do tratamento seja o melhor possível. É um objetivo importante o controle de estoque, né? Então, que a gente não tenha aquelas rachaduras, né, no estoque. Então, o estoque sempre dentro de níveis adequados. Garantir a disponibilidade dos produtos em todos os locais de atendimento, assegurando a qualidade do produto, desde o recebimento até a sua entrega ao usuário. Então, também, né, obviamente, o controle de estoque está muito ligado com essa questão de disponibilidade do produto. Então, a gente controlando o estoque corretamente, a gente garante que o produto vai estar disponível para o usuário. Além desses, tem outros objetivos que, desculpem, são bastante importantes também. Então, é objetivo receber materiais de acordo com as especificações determinadas nos processos de programação e aquisição, ou seja, aquele primeiro ponto que eu falei de a gente fazer a conferência dos produtos é bastante importante. Qualquer produto que vem errado vai dar uma quebra no nosso estoque, porque chegou errado. Aí a gente tem duas situações. Se for um hospital particular, eu devolvo para o meu fornecedor. Se for um hospital público, pode ser que eu não possa devolver. Hospital particular, então, eu detecto que chegou um produto errado, eu simplesmente devolvo, né? Só que vai levar algum tempo para ele me repor, né? Então, me o produto certo ali no local. Então, esse tempo que
eu fico sem esse produto que teve que ser trocado, pode ser que faça com que o meu estoque baixe demais lá na frente ou até eu fique sem. Então, a gente precisa identificar isso rapidamente, já fazer o processo de devolução rapidinho, para evitar que de repente tenha quebra aí no estoque da gente. Quebrou o estoque, quem vai sofrer é o paciente que vai ficar sem o produto, né? Ou a gente que vai ter que sair correndo atrás, emprestar de um outro hospital, até que o nosso produto chegue e a gente possa devolver aquele que a gente pediu. No caso do sistema público, a gente tem um agravante que, dependendo da situação, eu não posso devolver o produto. Se eu fiz uma programação, eu descrevi corretamente o produto, e eles me mandam um outro produto no lugar, eu consigo devolver, porque não foi aquilo que eu pedi. Mas se eu fizer uma descrição errada do produto e eles me entregarem em cima daquilo que foi descrito, mas não é exatamente aquilo que eu queria, eu não consigo devolver, porque eles vão me vender aquilo que está na minha programação. Se eu programei errado, se eu não detalhei correta, não fiz o detalhamento correto do medicamento, e eles interpretaram de outra forma, daquela que eu estava imaginando, mas que eu não coloquei no papel, eu vou ter que aceitar aquele produto e vou ter que ficar com aquele produto. É a regra do processo de licitação no serviço público. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado lá atrás, na hora de a gente fazer a programação da. E às vezes acontece de vir alguma coisa errada e a gente não conseguir devolver. Muitas vezes você consegue utilizar aquele produto, mas muitas vezes aquele produto está completamente fora daquilo que que seria o necessário. E daí o que você faz? Simplesmente você guarda o produto até ele perder o prazo de validade, aí você descarta. Ou você faz algum processo de troca com algum outro hospital público. Também pode ser. Mas é difícil você conseguir isso, porque todo mundo trabalha com um estoque bem amarrado. Certo? Então tem que tomar bastante cuidado. Outro objetivo, guardar os produtos dentro das condições recomendadas, respeitadas as especificidades dos produtos, né? Se eles são termoláveis, se são fotossensíveis, se são inflamáveis, incluindo a segurança da equipe e do ambiente de trabalho. Então, quando a gente faz a guarda dos produtos, a gente tem que pensar nos produtos como um todo, né? Ele tem suas características, e essas características, então, a gente precisa armazenar eles da melhor forma possível, para, inclusive, trazer segurança para quem trabalha ali dentro. Como assim? Por exemplo, a questão do medicamento, do produto inflamável. Digamos que a gente tenha lá dentro do hospital, a gente tem uma farmacotécnica que produza o álcool gel lá dentro, e a gente compra, então, álcool em grande quantidade. Esse álcool, então, muitas vezes vem em barris de 100 litros, e ele vai ficar, muitas vezes, armazenado ali na central de abastecimento farmacêutico. Ah, mas faz muito mais, então vem 5, 6 barris de cada vez, para 6 meses, né? Então, tá, a gente precisa armazenar. São inflamáveis, eles podem, né, pegar fogo com facilidade e podem explodir. Então, a gente precisa um local específico para armazenar esses produtos. Então, recomenda-se sempre que seja uma sala separada, onde você guarde esses produtos, com estrutura reforçada, ou seja, paredes que sejam reforçadas e que, caso venha a ter uma explosão, essas paredes elas consigam segurar essa explosão para que não espalhe pelo hospital inteiro. O ideal é que tenha iluminação, de preferência, algum tipo de lâmpada que não crie faísca na hora de você ligar essas lâmpadas, né? Que o interruptor da sala, por exemplo. Então, tem vários quesitos, né? Para evitar que uma faísca aconteça ali dentro,
de ocorrer uma explosão, evitar qualquer tipo de situação que possa levar a uma explosão. Então, os inflamáveis têm essa necessidade, tem os termoláveis que vão precisar de ou geladeira ou congelador, conforme o tipo de produto. Tem os fotossensíveis, que você vai precisar de lugar escuro. Tem os controlados, que você vai precisar de armários fechados ou sala fechada à chave. Tem os produtos que são radiativos, que você vai precisar ou caixas de chumbo ou salas revestidas com chumbo, e assim por diante. Então, tem que guardar de acordo com a necessidade do medicamento. E no transporte também para o seu local, tem que prestar atenção nisso. E isso não é só questão de segurança do medicamento de quem trabalha lá. Então, a gente tem que pensar que tem gente que está exposto àquilo ali, né? Então, tem produto radioativo, a pessoa tem que estar protegida, tem que, quando ela for manipular isso de alguma forma, for entrar na sala onde isso está guardado, ela tem que estar protegida com chumbo e tudo mais. E assim por diante. O que mais? Localizar de forma pronta, ágil e inequívoca. Então, a gente cria o sistema, a gente tem o nosso sistema de armazenamento, o sistema tem que favorecer a gente a encontrar os produtos rapidamente. Lá na farmácia de dispensação, geralmente o que a gente faz? Divide os medicamentos pela ordem alfabética, né? E vai colocando os medicamentos na ordem alfabética. Então, facilmente você vai lá no local onde está a letra A e já encontra o produto que você quer. Começa com a letra A. Aqui é a mesma coisa. Tem que ser uma forma que seja encontrado o produto rapidamente. Assegurar os produtos e os valores patrimoniais inerentes, protegendo contra desvios e perdas. Então, a gente tem que ter segurança, né? Segurança, e a segurança não é só ter um guarda lá dentro protegendo os produtos, mas criar sistemas que possam favorecer a entrada somente de funcionários, né? Então, um sistema com algum cartão digital, alguma coisa que só permita que funcionários entrem. E outros sistemas, vigilância, câmeras, né, que possam, então, trazer... Deixa eu só abrir que chegou aqui. Trazer segurança para aqueles produtos que estão lá dentro. E, ao mesmo tempo, trazer segurança para os funcionários também. Então, também a gente fala da questão da segurança para os funcionários. Equipamento de proteção, tudo mais que for necessário. Outro objetivo é preservar a qualidade dos produtos e entregar de forma a garantir a disponibilidade adequada e oportuna nas unidades usuárias, ou seja, entregar assim que for solicitado, né, entregar os produtos para que ele esteja disponível lá já quase que de imediato. Então, falando um pouquinho da estabilidade dos medicamentos, 3 fatores são importantes, 3 são os principais, né, que são importantes para que a gente consiga garantir a estabilidade dos medicamentos e consiga, então, garantir que os medicamentos continuem com o mesmo nível de qualidade. Primeiro, a temperatura, né? Então, o ideal é que a gente mantenha a área de armazenamento, todo esse setor, com uma temperatura aí aproximadamente a 25 graus. Pode-se, né? Então, a própria literatura fala que pode-se armazenar os produtos gerais que ficam, né, em temperatura ambiente num intervalo aí de 15 a 30 graus. Mas o ideal é deixar sempre dentro de uma faixa que seja agradável funcionários, porque tem que pensar nos funcionários também, né? Então, se a gente deixar próximo do 30 graus, não vai ser agradável para as pessoas que trabalham ali. Se a gente deixar próximo do 15, vai ser um pouco frio também. Então, né? A maior parte dos locais comumente deixa a temperatura aí na faixa de 21, 22 graus, que é uma temperatura de shopping, né? 25 graus já pode ser um pouquinho quente. Mas, estando dentro dessa faixa de 15 a 30, se tiver alguma variação
por algum motivo, um dia quebrou o ar-condicionado e chegou a 30 graus. Tem problema? Não, não tem problema. Mas né, vamos consertar esse ar-condicionado logo para que a gente mantenha dentro dessa faixa. A gente só deve se preocupar quando ultrapassa para baixo, né, abaixo de 15 graus ou acima dos 30. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações químicas que acontecem com os produtos, né? Então, químicas biológicas também, né? Tem que lembrar dos micro-organismos também. Então, isso vai fazendo com que esses produtos reajam com mais rapidez e, dessa forma, se o produto fica exposto a uma temperatura de 35 graus, por exemplo, por muito tempo, a gente sabe as reações ali dentro e a gente já não tem mais como garantir que aquele produto tem a concentração adequada para fazer o efeito e a gente já não pode mais garantir então o resultado daquele produto e o próprio prazo de validade ele acaba ficando incerto. A gente já não pode mais garantir que aquele prazo de validade que está escrito na embalagem consegue ser respeitado. Então tem que tomar cuidado com isso. A Farmacopeia Brasileira, da quarta edição, tem uma tabela que mostra as diferentes faixas de temperatura para conservação de medicamentos. É importante que se tenha essa tabelinha sempre impressa em algum lugar, colocada em algum lugar, para a gente nunca esquecer. Que as temperaturas, então, elas vão variar. Em congelador, a temperatura varia de menos 20 até 0. Em refrigerador de fresco, de 8 a 15 graus, temperatura ambiente de 15 a 30, local quente de 30 a 40 e calor excessivo acima de 40. Alguns casos a gente vê na embalagem dos produtos a seguinte descrição: evitar expor a calor excessivo. Então, isso quer dizer o quê? Que esse produto é um produto resistente, que ele só vai sofrer algum tipo de alteração se a temperatura estiver acima de 30 graus. Então, se a gente mantiver ele dentro de uma temperatura aí de 15 a 30 graus, ele vai ser resistente. Mesmo que tenha subido até 35, ele tenha ficado exposto a 35 graus, não vai trazer nenhum tipo de problema em relação aos princípios ativos, às substâncias químicas. Então, são mais resistentes, mas são exceção, eles não são a maioria. A maior parte dos produtos, a gente vai ver ali a recomendação de a maior parte. Ou refrigerador, ou em local fresco, ou temperatura ambiente. Tomar cuidado quando se fala de local fresco, que não é a temperatura ambiente, não é de 15 a 30, é uma temperatura mais baixa. Então, precisa se prestar atenção nessa recomendação. Muitas vezes confundem local fresco com temperatura ambiente achando que é a mesma coisa, e não é. Em relação à luminosidade, então a gente tem que imaginar que radiação solar, a radiação de lâmpadas, não de todas, mas de algumas lâmpadas. Lâmpada incandescente tem uma emissão de radiação muito grande. Lâmpada fluorescente, cuidado. Lâmpada fluorescente, que é o que mais se utiliza em área de armazenamento, e lâmpada incandescente, que se utiliza muito pouco, ou nunca, eu nunca vi pelo menos. O que mais a gente vê é a lâmpada fluorescente. Ela emite pouca radiação, mas emite. Ela pode, então, alterar a velocidade das reações que acontecem ali dentro do medicamento e podem, então, fazer com que a gente perca a qualidade do produto. Então, geralmente o que a gente tem? A gente tem uma embalagem de papelão, que é quem acaba absorvendo essa radiação. Então, vocês já devem ter visto em farmácia, por exemplo, algum produto que fica exposto numa prateleira e que fica próximo a uma lâmpada
fluorescente que vai perdendo com o passar do tempo, esse produto fica ali e vai perdendo a sua cor, ele vai ficando, vamos dizer assim, ou amarelado, ou ele vai ficando descorado, alguma coisa assim do gênero. Por quê? Porque a radiação está agindo ali no papelão, né? E isso faz com que a radiação acabe não chegando no produto que está ali dentro. Mas quando a gente vê essa embalagem de papelão, né, descorada, amarelada, a gente já sabe que a gente está expondo o produto a uma radiação grande, né? Então, a embalagem de papelão protege, a embalagem de vidro, âmbar, ou aquela embalagem colorida de plástico, que não é aquela transparente, também protege. Mas a gente deve evitar o resistente à luminosidade, a gente deve evitar de expor ele a esse tipo de situação. Então, os produtos que a gente chama de fotossensíveis, né, que são sensíveis a essa luminosidade, devem então ficar longe dessas fontes de luz, né, menor tempo possível, e tem que ter toda a embalagem, né, tem que ser uma embalagem que proteja. Se a gente não tiver uma embalagem que proteja, a gente deve revestir o produto com papel alumínio. Muitas vezes os medicamentos já vêm revestidos de papel alumínio de fábrica, exatamente porque eles são fotossensíveis. Então a gente tem que se preocupar com isso. A luminosidade ela pode trazer consequências danosas para o produto. Ventilação também é importante. Aqui a gente tem uma situação em que a temperatura ela é variável conforme o local que a gente está medindo. Se vocês forem lembrar, calor ele é mais quente, né? Ele é mais claro que o calor é mais quente, mas o ar mais quente, na verdade, ele tende a subir no ambiente, então ele vai para a parte de cima do ambiente. E se a gente sala onde a gente armazena os nossos produtos e não tem nenhum tipo de ventilação, o que vai acontecer? Se a gente for verificar a temperatura próximo do chão, a temperatura vai estar em um determinado grau lá. Se a gente for verificar a temperatura na linha dos nossos olhos, vai estar uma outra temperatura, e se a gente for verificar lá em cima, próximo ao teto, só que muitas vezes a gente tem prateleiras até o teto e essas prateleiras são cheias de produtos. Então, se eu tenho diferença de temperatura dentro de um mesmo ambiente, eu posso estar, por exemplo, cuidando da temperatura aqui, colocando um termômetro na linha dos meus olhos, e eu estou lendo a temperatura ali, mas eu não estou levando em consideração que lá mais para cima está mais quente. Então, estou olhando aqui na linha dos olhos e o termômetro está dizendo que está a 30 graus o ambiente. Isso quer dizer que mais para cima está acima de 30 graus. Então, é bem possível que os produtos mais lá para cima estejam expostos a uma temperatura mais alta e eles possam estar sofrendo com isso. Então, para evitar que isso aconteça, é importante que a gente tenha ventilação, que faça o ar circular em todo o ambiente e a gente tenha uma temperatura homogênea em todos os pontos, independente de onde a gente fizer a medição, a gente vai ter a mesma temperatura. Geralmente, quando a gente tem que manter a temperatura dentro de um determinado padrão, né, vamos dizer lá nos 22, 25 graus, porque tem oscilação muito grande, a gente utiliza ar-condicionado. E o ar-condicionado já faz essa circulação também. Mas digamos que seja um ambiente que a temperatura é estável, ela não costuma mudar e não tem necessidade, então, de um ar-condicionado. Aí sim é bom que a gente tenha algum sistema de ventilação para que a temperatura fique igual em todo o ambiente, ou com ventilador, ou com aqueles exaustores de teto, alguma coisa assim que faça o ar circular melhor ali e faça a temperatura ficar igual em todo o ambiente. Questão da umidade,
também tem aumento de reações, né? As reações químicas, elas acabam aumentando, porque a água sempre vai ser um processo ali de acelerar as reações, né? E, por consequência, os produtos vão se transformar em outra coisa mais rapidamente. Nas biológicas, né? As reações biológicas, elas são muitas vezes permeadas pela água. Onde tem água, lembre-se que os micro-organismos precisam de água para poder sobreviver e poder se reproduzir. Então, onde tem água, tem crescimento, né? E as físicas também, como é o caso de amolecimento de cápsulas. Se eu tenho uma umidade muito grande, a cápsula, que é de gelatina, ela vai começar a absorver aquela água do ambiente e vai, então, começar a amolecer as cápsulas. O mesmo pode acontecer para comprimidos e outras formas farmacêuticas aí que a absorção de água pode trazer transformações. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão da umidade. Então, geralmente, o que a gente utiliza dentro de uma área de armazenamento? Termohigrômetros, né? O termômetro e higrômetro ao mesmo tempo. Eu já vejo qual é a temperatura que está no ambiente e já vejo qual que é a porcentagem de umidade que tem naquele ambiente. Hoje a gente tem equipamentos bem interessantes que eles fazem a medição direto, fazem direto a medição dessas duas constantes, né? Então, eu ligo o termohigrômetro, é um termohigrômetro digital, eu ligo ele e ele vai lendo, né, durante todo o tempo. Ou eu posso programar, né? Eu quero que faça uma leitura a cada 10 minutos por 24 horas. Depois das 24 horas eu pego ele, baixo os dados e vejo os gráficos de variação. Eu consigo verificar, então, se teve algum momento que teve variação de umidade, se teve algum momento que teve variação de temperatura, e muitas vezes eu consigo identificar com facilidade quando e como que essas variações estão acontecendo. Então é bastante importante que a gente preste atenção na umidade também, porque a umidade ela pode trazer muito problema para os nossos produtos. Medicamentos armazenados em áreas úmidas podem sofrer alteração de consistência, sabor, odor, turvação, tempo de desintegração, ou seja, a umidade em excesso ela só vai trazer, digamos assim, consequências, né, ruins para os nossos produtos. Quando é um produto que é muito sensível à umidade, a gente deve guardar eles, então, em ambiente separado. Eu não me lembro o nome de um recipiente que a gente tem, geralmente ele é de vidro, embaixo a gente coloca sílica, alguma substância dessecante, que a gente fecha ele, fica hermeticamente fechado e o produto fica ali dentro. Como tem sílica, ela tira a umidade, acaba deixando o produto num ambiente, entre aspas, seco. Mas é importante que a gente tenha, para esses casos, né, de produtos muito sensíveis, áreas de armazenamento específicas. Ou, de repente, se eu trabalho muito com um determinado tipo de produto que é sensível, eu tenho uma quantidade muito grande, eu posso até montar uma sala onde eu utilize desumidificadores para deixar o ambiente bastante seco. Protege os produtos. Nossa, mas 70% é uma concentração alta de umidade, não é? Não. Dentro dos padrões que a gente tem, não. Está dentro de uma normalidade. Mas por que a gente não deixa, então, numa porcentagem menor, né? Porque a gente não tenta diminuir mais a umidade dos produtos, não é melhor quanto menos umidade o produto ficar mais seguro? Só que a gente tem que pensar que tem pessoas que trabalham ali dentro e que elas vão ficar desconfortáveis se a umidade estiver muito baixa. Então, a gente sabe, às vezes a gente passa no verão aí períodos em que a temperatura
está aí na faixa de 20%, 30% e a gente sente desconforto. Tem gente que sangra nariz e tudo mais, né? Então, para as pessoas que trabalham ali dentro, não é confortável você ter uma umidade muito baixa. Então, a gente tem que trabalhar com as duas coisas, algo que não afete as pessoas e algo que também não afete os medicamentos. Então, dentro dessa faixa aí, 60%, né, tá perfeito. Não deve passar de 70%. Aí sim, pode ser que a umidade venha a começar a trazer problemas. A organização e estruturação do serviço, né? Então, a gente tem que lembrar que a central de abastecimento farmacêutico é uma construção destinada ao recebimento, estocagem, guarda e expedição de medicamentos e insumos farmacêuticos, visando assegurar a conservação adequada dos produtos em estoque. Né? Quando a gente tem uma central de abastecimento, então, que isso fique bem claro, né? Não é o caso daquela farmácia onde dentro da farmácia os produtos todos são armazenados, porque é uma farmácia muito pequena, tem pouco volume de medicamentos, tal, fica um pouquinho mais difícil a gente adequar. Mas quando a gente tem uma estrutura que a gente chama de central de abastecimento farmacêutico, que é separada e tudo mais, a gente vai prestar bastante atenção na forma de organizar esse espaço físico. Não que ali na farmácia não dê para fazer, dá para fazer, mas dentro das centrais fica mais fácil de a gente conseguir fazer essa organização e a separação física de espaços. Então, a gente vai precisar do quê? De 1, 2, 3, 4, 5. São mais, na verdade, mas digamos que sejam 5 espaços separados para várias atividades. Então, a gente vai precisar de um espaço separado para receber os produtos. Então, ali vai ser o espaço que a gente vai receber tudo que foi solicitado, que foi comprado, e esses produtos vão ficar ali, naquela área, dentro de uma área de quarentena, né? Que seria a segunda área, na verdade. Então, um lugar onde você recebe e um lugar onde você deixa guardados esses produtos até que você faça análise deles, né? Se está tudo certo, se estão com as características corretas, se são aqueles produtos, tudo aquilo que a gente viu lá no começo, né? Fazer todo o recebimento mesmo dos materiais. Você só vai liberar esses produtos para serem armazenados depois que você fizer toda a conferência. Tá tudo ok, tá tudo certinho? Sim. Então vamos esses produtos dentro da área de estoque. Daí, dentro da área de estoque, a gente vai ter espaços diferenciados, né? Então, um lugar para aquela estocagem geral, onde a maior parte dos produtos fica, mas eu vou ter lá uma área de estoque específico. Então, para produtos termoláveis, eu vou ter um lugar lá com as geladeiras, com os congeladores. Para medicamento controlado, eu vou ter outro lugar. Para produtos explosivos, outro. Para produto radioativo, outro. Né? Vou separar esses produtos dentro dessa área de armazenamento. E daí os produtos ficam todos armazenados ali dentro. Quando ocorre uma solicitação, esse produto é retirado dali e vai para a área de expedição. Essa área de expedição, então, é uma área onde você leva o produto para que alguém venha buscar e leve lá para o setor específico. Ou, em outros casos, tem hospitais que você faz a expedição e alguém também de dentro do próprio setor se encarrega de levar para os locais específicos. E a gente tem também uma outra área, que é a área para produtos impróprios para uso. Então, aquilo que venceu, aquilo que quebrou, aquilo que está adulterado por algum motivo, aquilo que, por um acaso, desculpe, um lote está com problema, então pediram para retirar do estoque, não dispensar por enquanto, até resolver se aquele lote vai precisar ser descartado ou vai poder ser utilizado. A gente vai deixar tudo ali. Então, dentro da central de abastecimento, a gente precisa ter uma organização. Não dá para simplesmente fazer tudo no mesmo lugar de qualquer jeito. Tem que ter uma organização para que a gente não tenha problemas, de confusão principalmente, né? Imagina se você recebe produto no mesmo local onde você expede os produtos.
De repente vai ter, ao mesmo tempo, chegando o produto e produtos saindo do estoque, eles vão se misturar ali naquele mesmo lugar e vai criar uma certa confusão. Então a gente tem que ter tudo bem organizado para evitar esse tipo de coisa. E eu falei de, né, produto impróprio para uso vencido. E se tiver produto vencido, o que a gente tem que fazer? Então a gente tem que prestar atenção no que a Anvisa fala para a gente a respeito de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então, produto que venceu, nós precisamos descartar. Produtos, né, que têm outros problemas, né, também precisam ser descartados. Antigamente, os hospitais tinham um sistema de incineração de produtos. Hoje, praticamente, não se faz isso. Hoje, a gente gerencia isso de uma forma a entregar esses produtos para empresas especializadas que vão dar a melhor destinação. Então, essas empresas elas vão verificar os produtos que tem ali, né, e vão verificar qual que é a melhor forma de tratar aqueles produtos para que eles não venham contaminar o meio ambiente. Dentro da nossa área de trabalho, como farmacêuticos, nós vamos ficar responsáveis pelos resíduos do tipo B que estão descritos na resolução da Anvisa. Então, dentro do grupo B, a gente tem alguns resíduos que são os resíduos químicos, e são os que são de nossa responsabilidade, então. E quais que são eles? Então, são os medicamentos de uma forma geral, né, produtos hormonais, antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, todos os produtos químicos, na verdade, que tenham o prazo de validade vencido, eles vão entrar dentro desse grupo. Então, todos os medicamentos. Mas, além disso, tem outros produtos dentro de um hospital que podem fazer parte desse grupo B. Quais são eles? Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes de laboratório, inclusive os recipientes, né, onde a gente colocou esses reagentes, vão parte desse grupo B também. Então, eles vão ser descartados juntos. Mas tem mais coisas, efluentes de processadores de imagem, por exemplo, revelador e fixador de raio-x. Então, aquele processo de revelação das chapas, né, de raio-x, e os fixadores também são produtos químicos e eles vão precisar ser descartados. São químicos, estão dentro do grupo B. Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. Então, hoje a gente tem uma boa parte dos equipamentos que são totalmente automáticos, que a gente alimenta eles com reagentes líquidos. Esses reagentes fazem o processo de preparo da amostra, leitura da amostra, e depois eles, né, descartam esse material. Esse material descartado também são resíduos do grupo B e a gente tem que dar uma atenção para eles. E outros produtos também considerados perigosos, conforme uma classificação da BNT, a NBR 10004, que fala dos produtos que são tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. Todos esses fazem parte do grupo B. Todos esses existem dentro dos hospitais, né? Às vezes não todos, digamos que tem hospital, por exemplo, que não tem raio-x, né? Mas tem hospital que tem, então eles entram dentro desse grupo. Tem hospitais que não têm análises clínicas, tem outros que têm, mas todos estão ali dentro desse grupo. E dessa forma, a gente tem o processo de nos responsabilizar pela destinação correta. Então, a gente tem que fazer um plano de gerenciamento, tem que fazer todo um processo que está ligado a esse descarte. Então, produtos são separados, né? São separados. A empresa que vai dar a destinação final vem, pega esses produtos, confere com a relação que foi feita, deixa um documento dizendo que levou tudo isso para fora e dá o destino correto. Basicamente seria isso. Por hoje, a gente para por aqui, ok? Semana que vem, daí a gente dá uma continuada nessa
aulas que a gente tem. Alguma dúvida por enquanto? Não, prof. Tranquilo. Tudo tranquilo? Segunda-feira que vem nós não temos aula, né? Segunda-feira que vem é véspera do feriado. Segunda-feira que vem eu acho que a gente vai fazer a prova multidisciplinar. Sério? Se eu não me engano. Oxe. Bom, eu vou me informar também, porque eu não estou sabendo de nada, não Mas recebi vai nenhuma ser informação. online. Ah, é? Uhum. Beleza, então. Mas caso a gente tenha aula, a gente conversa. Caso não tenha, uma boa semana para vocês e um bom feriado. Obrigada. Para você Tá também. bom? Obrigado. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau.